TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Gabriel Toledo e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região. Hoje é 3 de agosto e você vai ver a seguir. Ônibus da Turp pega fogo no centro de Petrópolis. 7 homens são presos com 36 balões prontos para lançamento em Petrópolis. Homem é preso em flagrante por agredir e ameaçar a própria mãe em Petrópolis. Homem é preso por importunação sexual no Quitandinho. Agora, no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Um ônibus da empresa Turp Transportes pegou fogo na manhã de sábado na Avenida Ipiranga, em um local próximo à Catedral São Pedro de Alcântara, no centro histórico de Petrópolis. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas por volta de 11h20 da manhã, combateram as chamas e, apesar da intensidade do incêndio, ninguém ficou ferido. De acordo com a Prefeitura de Petrópolis, as equipes atuaram no isolamento da área e no desvio do trânsito para garantir a segurança de motoristas e pedestres durante o trabalho dos bombeiros. O incêndio chamou a atenção de quem passava pelo centro da cidade por causa da grande quantidade de fumaça. As chamas consumiram um ônibus e o combate ao incêndio exigiu a interdição do trecho da Avenida Ipiranga. O trânsito precisou ser desviado enquanto as equipes atuavam no local até que a situação fosse controlada. Até o momento, a causa do incêndio não foi informada e a empresa apura o que provocou o fogo no veículo. Apesar da intensidade das chamas, a ocorrência terminou sem vítimas. 7 homens com idades entre 35 e 78 anos foram presos na tarde de sábado durante uma ação da Polícia Militar contra a fabricação, o transporte e a soltura de balões no bairro Alto da Serra, aqui em Petrópolis. Confira. De acordo com a Polícia Militar, os agentes abordaram 4 veículos que estavam estacionados em comboio nas proximidades do Colégio Rui Barbosa, no bairro Alto da Serra, em Petrópolis. Durante a fiscalização, os agentes encontraram 36 balões prontos para lançamento. Além dos balões, os policiais apreenderam buchas, parafina, maçarico, botijão de gás, aramados e cerca de 10 quilos de adereços utilizados na montagem dos artefatos. Segundo a Polícia Militar, as investigações apontaram que os balões seriam lançados durante um festival na região de Piabetá, com previsão de queda e recuperação em Petrópolis. Os 7 suspeitos foram encaminhados para a 105ª Delegacia de Polícia, onde foram autuados em flagrante. Eles permaneceram presos à disposição da Justiça. E ainda no assunto das ocorrências policiais, um homem foi preso em flagrante na sexta-feira em Petrópolis pelos crimes de lesão corporal, ameaça e violência doméstica contra a própria mãe. A prisão foi realizada por policiais civis da 105ª Delegacia de Polícia. Segundo a Polícia Civil, a vítima procurou a delegacia e informou que o filho estava morando em sua residência havia cerca de 3 meses. Nesse período, de acordo com o relato, ele passou a apresentar um comportamento agressivo, supostamente em razão do uso de drogas e de bebidas alcoólicas. A mulher contou ainda que era ameaçada de morte com frequência e que o filho dizia que ela seria sua próxima vítima. Além disso, ele simulava estar armado para intimidá-la. Ainda de acordo com a vítima, na madrugada de sexta-feira, o homem voltou a se exaltar, segurou seus braços com violência e a sacudiu. A mulher apresentava um hematoma em um dos braços compatível com a agressão relatada. Após a denúncia, policiais civis foram até a residência e, com autorização da vítima, a equipe entrou no imóvel, localizou o suspeito e o conduziu para a 105ª Delegacia de Polícia no Retiro, onde ele foi autuado em flagrante. A vítima foi encaminhada para o exame de corpo de delito, que vai auxiliar nas investigações do caso.
E agora, nesse assunto ainda, um homem de 25 anos foi preso após realizar um ato obsceno em público na última sexta-feira no bairro Quitandinha, em Petrópolis. De acordo com a Polícia Militar, uma vizinha do suspeito que foi quem fez a denúncia e ele foi autuado no crime de importunação sexual. Policiais militares do 26º Batalhão prenderam um homem de 25 anos, acusado de praticar ato obsceno em via pública na última sexta-feira no bairro Quitandinha. A ocorrência teve início após uma jovem de 19 anos acionar a polícia militar, informando que seu vizinho estaria se masturbando em frente à sua residência. Segundo o relato, ao ser repreendido, o suspeito passou a ofender verbalmente a vítima e uma testemunha. O acusado deixou o local antes da chegada da equipe policial, mas foi localizado em sua residência após buscas dos militares. Ele foi conduzido para a 105ª Delegacia de Polícia, onde negou os fatos. Após a apresentação da ocorrência, o homem foi preso em flagrante pelo crime de importunação sexual, permanecendo preso à disposição da Justiça. Um adolescente de 17 anos foi apreendido por ato infracional, análogo ao crime de tráfico de drogas na noite da última quinta-feira, no bairro da Lenha, no bairro Carangola, em Petrópolis. A ação foi realizada por policiais militares durante uma operação de combate ao tráfico na região. Veja só. De acordo com a Polícia Militar, as equipes receberam uma denúncia e montaram um cerco tático no Morro da Lenha, no bairro Carangola. O adolescente de 17 anos foi flagrado comercializando drogas e tentou fugir ao perceber a aproximação dos agentes, mas foi alcançado. Com ele, os policiais apreenderam 45 pedras de crack, 35 pinos de cocaína, 19 tabletes de maconha, 12,50 em dinheiro e um celular. A ocorrência foi registrada na 105ª Delegacia de Polícia, no Retiro, onde o menor permaneceu apreendido. E agora, trocando de assunto, a Prefeitura de Teresópolis firmou um novo convênio com o Hospital das Clínicas de Teresópolis, Constantino Otaviano. O convênio estabelece que a unidade vai prestar serviços de saúde para os pacientes do SUS, de forma complementar à rede pública municipal. A oficialização foi publicada no Diário Oficial desta quinta-feira, dia 30 de julho. De acordo com a publicação, o município de Teresópolis vai utilizar a estrutura do Hospital das Clínicas Constantino Otaviano para atender pacientes do Sistema Único de Saúde, conforme metas, quantidade de atendimentos e regras definidas no documento. O acordo segue as normas do Ministério da Saúde e, no documento, há uma cláusula que determina que a finalidade principal do convênio não pode ser modificada por um aditivo. A Fundação Educacional Serra dos Órgãos, grupo responsável pela administração do hospital, vai ceder um espaço dentro da unidade para ampliar a capacidade de internação. Durante os primeiros 15 dias, os leitos da Sala Amarela serão destinados para pacientes vindos da UPA e funcionam como leitos de internação temporária. Além disso, permanecem 6 leitos de clínica médica regulados e 7 para pediatria. No total, serão 27 leitos temporários, visto que após os 15 dias, os 14 leitos da Sala Amarela passam a ser de clínica médica. No fim, serão 20 leitos para a clínica médica e 7 para a pediatria. O objetivo do convênio é melhorar o fluxo de atendimento e reduzir a sobrecarga da rede pública de saúde em Teresópolis. E você vai ver no próximo bloco. Campanha Julho Verde acende alerta para câncer de cabeça e pescoço. Campanha alerta sobre imunização contra vírus que causa bronquiolite. Pensão alimentícia vai ser recebida de forma automática via Pix. Obras de recuperação na pista de descida da Serra de Petrópolis devem ser concluídas em novembro. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já.
Sem você, o jornal não funciona. Você viu um problema no seu bairro? Uma rua em condições de abandono, um acidente ou até um vazamento de água? Filme, fotografe ou escreva. A sua denúncia pode virar reportagem na TV. E quando você denuncia, a gente vai até você. Estamos aqui para cobrar respostas das autoridades. Porque cada voz conta e faz diferença. Queremos mostrar o que afeta o seu dia a dia. Nos ajude a mostrar a realidade de onde você vive. Denuncie pelo WhatsApp DDD 24 99248 3167. TV Correio da Manhã. Jornalismo por você e com você. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. O seu jeito de beber te afastou das pessoas que você ama? Sabemos que sim. É possível encontrar uma nova maneira de viver com qualidade. Alcoólicos Anônimos pode ajudar. Estamos de volta. E agora falando de saúde, o câncer de cabeça e pescoço pode atingir regiões como a boca, língua, garganta, laringe e tireoide. Apesar das altas chances de cura quando descoberto no início, muitos pacientes ainda recebem o diagnóstico em estágio avançado. A campanha do Julho Verde busca conscientizar a população sobre a prevenção e a importância do diagnóstico precoce durante todo o ano. Entre os principais sinais de alerta estão feridas na boca que não cicatrizam, rouquidão por mais de 2 semanas, dor ou dificuldade para engolir, caroços no pescoço, manchas na boca, sangramentos sem causa aparente e alterações na voz. Quanto mais cedo a doença é identificada, maiores são as chances de sucesso no tratamento. O diagnóstico, quanto mais cedo da doença, melhor vai ser o resultado em termos de tratamento e chances de cura. Então é extremamente importante todas as medidas de rastreio e, se possível, descobrir a doença o quanto antes, né, para poder ter um melhor resultado em termos de chance de cura e que o paciente fique livre da doença. O tabagismo, o consumo excessivo de álcool, a infecção pelo HPV e a exposição prolongada ao sol, principalmente nos casos de câncer de boca, estão entre os principais fatores de risco. Por isso, especialistas orientam que qualquer sintoma persistente seja avaliado por um médico. A Frente Nacional de Combate ao Câncer é um importante aliado, que oferece assistência gratuita a pacientes oncológicos maiores de 18 anos em situação de vulnerabilidade social. O tratamento inclui acompanhamento com assistente social, psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta, psicanalista e advogado, além da distribuição de medicamentos, suplementos alimentares, fraldas geriátricas, cestas básicas e encaminhamento para exames conforme a avaliação do serviço social. Hábitos saudáveis são muito importantes, previnem doenças, né, que vão gerar uma qualidade de vida, né, e uma expectativa de vida maior. Então, sempre que possível, estimular a prática de atividade física, um bom padrão de sono, uma alimentação adequada, né? Evitar hábitos ruins como tabagismo, etilismo, né? Que é o uso de cigarro e bebidas alcoólicas. Isso é fundamental para o bom cuidado. Além do atendimento gratuito, a FNCC mantém um bazar beneficente, cuja arrecadação ajuda a manter os projetos sociais da instituição.
A organização também oferece apoio físico e emocional a pacientes e familiares, reforçando que a informação, a prevenção e o diagnóstico precoce podem salvar vidas. A Frente Nacional de Combate ao Câncer funciona na Rua Monsenhor Bacelar, no número 569, no centro de Petrópolis. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone DDD 24, número 2242-1824. A Sociedade Brasileira de Imunizações lançou a campanha Todos contra o VSR, proteção desde o início. O objetivo é ampliar o conhecimento de gestantes e da população sobre a importância da imunização contra o vírus sincicial respiratório, além de fortalecer o conhecimento dos profissionais da saúde a respeito do tema. Segundo a entidade, o VSR é responsável por 80% dos casos de bronquiolite e até 60% das pneumonias em menores de 2 anos de idade. De acordo com o Ministério da Saúde, foram confirmados somente neste ano 21.398 casos de síndrome respiratória aguda grave causados pelo vírus, dos quais 246 resultaram em mortes. A faixa etária de menores de 2 anos é a mais afetada. 17.081 casos e 109 mortes aconteceram no período. Entre os principais destaques da campanha de conscientização sobre a vacinação estão a conscientização sobre a vacinação da gestante, que serve para a transferência dos anticorpos produzidos já para o feto e, assim, protege a vida já na primeira semana. A ação de conscientização também inclui videoaulas para profissionais da saúde, um hot site, presença ativa nas redes sociais, com publicação de conteúdos educativos no Instagram, YouTube, TikTok e Facebook, e comunicação direta com o público-alvo via e-mail e WhatsApp. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou na última quarta-feira 2 leis de proteção e apoio às mulheres. A primeira prevê o pagamento automático da pensão alimentícia por Pix, que ficou apelidado de Pix Pensão. A segunda lei determina a divulgação em larga escala do Ligue 180, o serviço telefônico de denúncias de violência contra a mulher. A lei do Pix Pensão determina que o pagamento mensal da pensão alimentícia seja depositado na conta da pessoa beneficiária quando o desconto em folha não for possível. De acordo com o texto legal, o valor da pensão pode ser transferido pelo banco automaticamente da conta do devedor para a conta do credor. Já o serviço Ligue 180, de acordo com a nova lei, deve ser divulgado pelo governo federal em meios de comunicação de massa e locais públicos e privados de grande circulação de pessoas, tais como escolas, casas de espetáculos e outros locais de diversão. Órgãos públicos, hospitais e meios de transporte também devem ser utilizados. O presidente da República também assinou 2 decretos relacionados ao projeto Mulher Segura, que visa fortalecer a capacidade do Estado brasileiro de prevenir, monitorar e enfrentar a violência contra a mulher, regulamentando a alteração recente da Lei Maria da Penha, que, dentre outras previsões, estabeleceu a possibilidade de monitoração eletrônica dos agressores. As mulheres formalizadas como microempreendedoras individuais, as MEIs, têm direito a uma série de benefícios previdenciários garantidos pelo INSS. Entre eles estão a aposentadoria por idade, o salário maternidade, os benefícios por incapacidade temporária ou permanente e a proteção aos dependentes. Para ter acesso a esses direitos, é necessário manter as contribuições previdenciárias em dia e cumprir os requisitos específicos de cada benefício. Para a aposentadoria por idade, a microempreendedora precisa ter 62 anos e pelo menos 15 anos de contribuição à Previdência Social. Já os benefícios por incapacidade temporária ou permanente exigem, em regra, 12 contribuições mensais e a comprovação da incapacidade para o trabalho após a avaliação médica do INSS. A carência é dispensada em casos de acidente e nas demais situações previstas em lei. O salário maternidade é outro direito garantido às mulheres MEI. Nesse caso, não há exigência de número mínimo de contribuições, mas a trabalhadora precisa manter a qualidade de segurada. O benefício é pago por 120 dias nos casos de parto, adoção ou guarda judicial para fins de adoção. Em caso de aborto espontâneo ou nas situações previstas em lei, o pagamento é feito por 14 dias. A cobertura previdenciária também garante proteção aos dependentes da microempreendedora.
Em caso de morte, os familiares podem ter direito à pensão, desde que sejam comprovadas a qualidade de segurada da MEI e a condição de dependente na data do óbito. O benefício não exige carência, mas o tempo de recebimento varia de acordo com a legislação e o perfil do beneficiário. Outro benefício previsto é o auxílio reclusão, destinado aos dependentes da segurada de baixa renda recolhida à prisão em regime fechado. Nesse caso, é necessário que a microempreendedora tenha realizado pelo menos 24 contribuições mensais, além de atender os demais requisitos legais. Para garantir todos esses direitos, a orientação é manter em dia o pagamento do documento de arrecadação do Simples Nacional. Em regra, a qualidade de segurada é mantida por até 12 meses após a última contribuição. Quando todo o histórico contributivo é como o MEI, o valor dos benefícios corresponde a um salário mínimo. Caso a segurada tenha contribuições em outras categorias, o valor poderá ser maior. Para destacar que a situação previdenciária pode ser consultada pelo Meu INSS ou pela Central de Atendimento 135. Já está em vigor o decreto número 12.976 de 2026, que estabelece diretrizes para a proteção de mulheres na internet e para o enfrentamento da violência digital. A norma define deveres para as plataformas, amplia a proteção às vítimas e prevê novas medidas de combate à divulgação de conteúdo íntimo e ataques contra as mulheres no ambiente virtual. O decreto, baseado no Marco Civil da Internet, define como violência digital qualquer crime ou ato ilícito cometido contra mulheres por meio de tecnologias digitais, como a divulgação não consentida de imagens íntimas, perseguição pela internet, importunação sexual, violência política, montagens sexuais produzidas com inteligência artificial e a disseminação de discursos de ódio. Entre as principais mudanças, as plataformas passam a ser obrigadas a retirar do ar, em até 2 horas após a notificação, conteúdos íntimos divulgados sem autorização, inclusive imagens e vídeos criados ou alterados com o uso de inteligência artificial. A notificação poderá ser feita pela própria vítima, por representante legal, advogado, autoridade policial, Ministério Público ou Defensoria Pública. A norma também determina que as empresas impeçam a republicação desse material, mantenham canais gratuitos e permanentes para denúncias, informem os motivos das decisões sobre remoção de conteúdos e adotem medidas para reduzir o alcance de ataques coordenados contra mulheres, especialmente em casos de violência política ou contra profissionais com exposição pública, como jornalistas, pesquisadoras e parlamentares. O decreto também prevê a responsabilização das plataformas em casos de falha sistêmica na prevenção ou remoção desse tipo de conteúdo. A fiscalização será feita pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Mulheres vítimas de violência digital podem buscar ajuda pelo Ligue 180 ou acionar a Polícia Militar pelo 190 em situações de emergência. E agora, trocando de assunto, a concessionária Elovias informou que está intensificando as obras de recuperação da pista de descida da Serra de Petrópolis, com o objetivo de melhorar as condições de tráfego em um dos trechos mais movimentados da BR-040. A previsão da Elovias é de que essa primeira fase de recuperação da descida da Serra de Petrópolis esteja concluída até novembro deste ano. As equipes da concessionária Elovias atuam de segunda-feira a sábado na descida da Serra de Petrópolis em trechos delimitados e com planejamento operacional, com o objetivo de reduzir os impactos no tráfego. Atualmente, 2 frentes de trabalho operam simultaneamente na pista de descida da Serra de Petrópolis. Uma delas é responsável pela reconstrução das placas de concreto que apresentam trincas profundas ou desgaste acentuado, enquanto a outra executa a microfresagem do pavimento com o objetivo de corrigir irregularidades e melhorar as condições de trafegabilidade. O processo de microfresagem é utilizado para corrigir irregularidades e melhorar o nivelamento do pavimento. Antes da intervenção, é realizado um escaneamento a laser da pista, com um veículo equipado com sensores que percorre a rodovia e produz um mapeamento digital de alta precisão. Esse levantamento permite identificar ondulações, desníveis e imperfeições milimétricas, que nem sempre são perceptíveis a olho nu.
Para reduzir os impactos das obras e garantir a segurança dos usuários, a concessionária reforçou a sinalização nos trechos em intervenção, inclusive aos domingos e feriados, quando não há equipes trabalhando no local. Mesmo nesses períodos, as áreas permanecem interditadas porque o pavimento pode estar removido em processo de concretagem ou no período de cura do concreto aplicado. Nessas condições, a liberação da pista ao tráfego poderia comprometer a qualidade do serviço e representar riscos à segurança dos motoristas. Vamos agora para um rápido intervalo que você vai ver a seguir. Empresas de Nova Friburgo participam de evento de moda na Colômbia. A arrecadação federal cresce 7,7% em junho. Rio de Janeiro mantém saldo positivo na geração de empregos com carteira assinada. Brasil fecha o mês de junho com saldo positivo de mais de 145 mil empregos com carteira assinada. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta em instantes. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã, informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Sem você, o jornal não funciona. Você viu um problema no seu bairro? Uma rua em condições de abandono, um acidente ou até um vazamento de água? Filme, fotografe ou escreva. A sua denúncia pode virar reportagem na TV. E quando você denuncia, a gente vai até você. Estamos aqui para cobrar respostas das autoridades. Porque cada voz conta e faz diferença. Queremos mostrar o que afeta o seu dia a dia. Nos ajude a mostrar a realidade de onde você vive. Denuncie pelo WhatsApp DDD 24 99248 3167. TV Correio da Manhã. Jornalismo por você e com você. Estamos de volta. 5 empresas de Nova Friburgo participaram de um evento de moda em Medellín, na Colômbia, na última semana. A iniciativa faz parte da Missão de Negócios Internacionais da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, a Firjan. A participação das empresas friburguenses reforça o potencial competitivo do polo de moda íntima e vestuário do município serrano no cenário internacional, além de representar uma importante iniciativa para ampliar a presença das marcas brasileiras em mercados latino-americanos. A Colômbia Moda 2026 ocorreu na última semana em Medellín e é considerada uma das principais feiras de moda da América Latina. A participação de empresas de Nova Friburgo aconteceu através da Missão de Negócios Internacionais, promovida pela Firjan,
pelo Sindicato das Indústrias de Vestuário de Nova Friburgo e pela Associação Brasileira de Indústria Têxtil e de Confecção. Foi um convite a prospectar um mercado diferente dentro da América Latina, né? Um povo que está muito próximo da gente, países que estão muito próximos da gente, que faz a gente pensar em oportunidades de crescimento. Esta é a primeira participação em uma feira internacional para o setor confeccionista da região serrana do Rio de Janeiro. Nova Friburgo é um dos principais polos de moda íntima do Brasil e a cidade tem 5 empresas participantes no evento. A ação integra os planos da Firjan para fortalecer a expansão dos negócios da indústria da moda fluminense. O objetivo é promover conexões comerciais e ampliar a visibilidade das empresas da região. Moda íntima, moda praia, moda fitness, e estamos na principal vitrine da América Latina, que é a Colômbia Moda. Uma feira de referência tanto para o mercado nacional da Colômbia, mas de toda a América Latina, Estados Unidos, Europa, Ásia. São mais de 12 países representados aqui na feira. A Colômbia Moda reúne marcas, compradores, distribuidores, representantes comerciais e profissionais do setor de diversos países. A feira cria oportunidades para a geração de negócios, ampliação de mercados e desenvolvimento de parcerias estratégicas. A brasilidade está sempre presente, a gente nota como os compradores que se identificam com a nossa modelagem, com o tipo de produto, com a cara do Brasil. Agora falando sobre economia, a arrecadação das receitas federais alcançou 264 bilhões e 400 milhões de reais em junho deste ano, com crescimento real de 7,7% em relação ao mesmo mês de 2025, já descontada a inflação. No acumulado do primeiro semestre, as receitas somaram cerca de 1 trilhão e 587 bilhões, um avanço real de 6,6% na comparação com os 6 primeiros meses do ano passado. Segundo a Receita Federal, do total arrecadado em junho, 255,3 bilhões de reais correspondem às receitas administradas pela Receita Federal. Entre os fatores que contribuíram para o resultado estão o comportamento favorável dos principais indicadores econômicos que afetam a arrecadação, como a atividade econômica, a massa salarial e as importações. Entre os principais números divulgados pela Receita Federal estão os 264,4 bilhões de reais em arrecadação total no mês de junho, o crescimento real sobre o mês de junho de 2025 de 7,7%, a arrecadação acumulada de janeiro a junho de cerca de 1,587 trilhão de reais e o crescimento real no semestre de 6,6%, além das receitas administradas pela Receita Federal em junho, que atingiram 255,3 bilhões de reais. O estado do Rio de Janeiro fechou o mês de junho com um saldo positivo na geração de empregos formais. Segundo dados do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, foram criadas 16.856 novas vagas com carteira assinada no mês. Com esse resultado, o estado acumula 58.651 postos de trabalho gerados no primeiro semestre de 2026. De acordo com o levantamento do Observatório do Trabalho, todos os 5 grandes setores da economia apresentaram um saldo positivo em junho. O setor de serviços foi o principal responsável pela geração de empregos, com 12.760 novas vagas. Em seguida aparecem o comércio, com 2.351 postos de trabalho, e a construção, que registrou saldo de 763 vagas. Entre os municípios fluminenses, a capital foi a que mais gerou empregos no período, com 7.580 novas vagas. Na sequência aparecem Nova Iguaçu, Duque de Caxias, Campos dos Goytacazes e Barra Mansa. O salário médio real de admissão no estado do Rio ficou em R$ 2.358,97. As mulheres foram responsáveis por 53% das novas contratações, enquanto os homens ocuparam os outros 47% das vagas criadas. Na análise por faixa etária, os jovens entre 18 e 24 anos foram os mais beneficiados, com 9.440 novos postos de trabalho. Já em relação à escolaridade, a maior parte das contratações foi de trabalhadores com ensino médio completo, que somaram 12.753 admissões.
Os dados fazem parte do novo CAGED, um levantamento mensal do Ministério do Trabalho e Emprego que acompanha a movimentação do mercado formal no país. No caso do Rio de Janeiro, o resultado de junho reforça o crescimento do emprego com carteira assinada ao longo do primeiro semestre, com destaque para o desempenho do setor de serviços, que continuou sendo o principal motor da geração de vagas no estado. E ainda nesse assunto, o Brasil fechou o mês de junho com um saldo positivo de 145.161 empregos com carteira assinada. Os dados também são do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Todas as 5 grandes regiões do país apresentaram um resultado positivo, com destaque para o Sudeste, que liderou a geração de vagas. O resultado de junho é fruto de 2.220.131 admissões e 2.740.970 desligamentos. Vale destacar que o CAGED mede a diferença entre contratações e demissões no mercado formal de trabalho. Com o resultado, o estoque de empregos com carteira assinada no país chegou a 48.320.308 vínculos formais, representando o crescimento de 0,30% em relação ao mês anterior. No acumulado dos últimos 12 meses, o saldo é de 942.854 novos empregos. Todos os 5 grandes setores da economia registraram saldo positivo em junho. O setor de serviços liderou a geração de vagas, com 74.514 postos. Em seguida aparecem a agropecuária, o comércio, a construção civil e a indústria. Na divisão por regiões, o Sudeste liderou a geração de empregos em junho, com um saldo de 70.383 vagas, um crescimento de 0,29% em relação a maio. O Nordeste apareceu em seguida, com 34.433 postos. O Centro-Oeste registrou 19.617, o Sul somou 10.453 e o Norte fechou o mês com 9.633 novas vagas. Entre os estados, 25 apresentaram saldo positivo. São Paulo liderou a geração de empregos com 34.981 postos, seguido por Minas Gerais com 20.805. O Rio de Janeiro ficou na terceira posição, com saldo positivo de 16.856 novos empregos formais no mês de junho. O levantamento também mostra que o salário médio real de admissões em junho foi de R$ 2.404,34, com um aumento real de R$ 16,90 em relação ao mês anterior. Os jovens de 18 a 24 anos lideram as contratações, com saldo de 100.597 vagas. Entre os adolescentes de até 17 anos, foram gerados 24.833 postos. O grupo de 25 a 29 anos registrou saldo de 13.007 vagas, enquanto os trabalhadores com 30 anos ou mais somaram 6.724 novos empregos. Apesar do resultado positivo, o número de vagas criadas em junho ficou abaixo do registrado no mesmo mês do ano passado, quando foram abertos 161.999 postos de trabalho. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, atribuiu a desaceleração à política de juros do Banco Central, além dos impactos do tarifaço imposto pelos Estados Unidos a produtos brasileiros e dos conflitos internacionais sobre a economia. E ainda no assunto da economia, as agências bancárias e instituições financeiras credenciadas começaram a ofertar as linhas de financiamento do programa Move Brasil para a compra de motos, motonetas, ciclomotores e bicicletas elétricas produzidos no país. A iniciativa busca facilitar a renovação da frota utilizada por entregadores, moto-apps, mototaxistas e motofrentistas profissionais. O programa permite que trabalhadores cadastrados tenham acesso a condições especiais de financiamento para substituir veículos antigos por modelos novos e mais sustentáveis. Para solicitar o crédito, é necessário estar cadastrado no Move Brasil por meio da conta gov.br e ter recebido a confirmação de elegibilidade emitida em até 5 dias úteis. Após a confirmação, o trabalhador pode procurar a Caixa, o Banco do Brasil ou outra instituição financeira credenciada para análise de crédito e a contratação do financiamento. O veículo escolhido deve ter sido produzido no Brasil a partir de 2024.
De acordo com as regras do programa, o valor do financiamento é liberado diretamente ao fornecedor do veículo. A aprovação da operação depende da análise de crédito realizada pela instituição financeira, que também define a documentação necessária para a contratação. Após a assinatura do contrato, o beneficiário começa a pagar as parcelas somente após 60 dias. O prazo para a quitação do financiamento é de até 4 anos, com taxas de juros de 0,99% ao mês para homens e 0,91% ao mês para mulheres. E no primeiro semestre de 2026, o financiamento de veículos cresceu para R$ 3.780.000, um aumento de 10,9%. O valor é o maior volume para um primeiro semestre desde 2008, quando houve o registro de R$ 4.230.000 de financiamentos. Os dados são da Trilha, uma empresa de análise de dados da B3. No acumulado de janeiro a junho de 2026, os veículos usados responderam por 2,38 milhões das unidades financiadas, enquanto os novos somaram 1,39 milhão. Em 2025, o volume foi de 2,18 milhões e 1,22 milhão, respectivamente. Todas as regiões brasileiras registraram expansão no financiamento de veículos entre o primeiro semestre de 2026 e o mesmo intervalo de 2025. O avanço mais expressivo ocorreu na região centro-oeste, com expansão de 13,1%. Na sequência apareceram o Nordeste, Sul, Sudeste e Norte. Entre as diferentes categorias de automotores, os veículos comerciais leves acumulam a maior parte dos financiamentos. Em junho de 2026, o segmento somou 434 mil unidades financiadas, em comparação aos 388 mil de junho de 2025, uma alta de 11,9%. Na comparação com maio de 2026, houve uma variação negativa de 2,6%. Além disso, os automóveis usados apresentaram crescimento no último ano, enquanto os novos retrocederam. Entre os autos leves novos, foram 112 mil unidades financiadas em junho de 2026, uma queda de 3,3% em relação ao mesmo mês de 2025. Os usados chegaram a 323 mil unidades, crescimento de 12% na mesma base de comparação. Quando analisado o acumulado do semestre, o prazo médio dos contratos para automóveis e comerciais leves registrou 47,2 meses, frente aos 46,3 meses verificados no ano anterior. A tendência de alta se estende por todas as categorias de tempo de uso. E você vai ver no próximo bloco. Grupo Dorremi apresenta o Conexão DRM, com renda revertida para a creche São Judas Tadeu, em Petrópolis. Firjan Senai abre mais de 900 vagas gratuitas para cursos de qualificação profissional. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos, ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano, o jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava.
Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, Wolf Fit, Step Fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta. O grupo Do Ré Mi estreia no dia 7 de agosto o espetáculo Conexão DRM, no Teatro Imperial, em Petrópolis. O show promete reunir diferentes gerações em uma viagem pela música brasileira com um repertório que vai dos clássicos ao pop, além de ter um caráter solidário, com toda a renda destinada à creche São Judas Tadeu. Com mais de 30 canções, o espetáculo passeia por diversos ritmos, de Vila Lobos ao funk, passando pelo axé, pop rock e grandes sucessos da música brasileira. O novo show também marca uma fase de expansão do Do Ré Mi, que passa a contar com 2 elencos de apresentação, ampliando as possibilidades de levar o trabalho para um público maior. Além da apresentação aberta ao público à noite, o Conexão DRM também terá uma sessão especial para 600 alunos da rede municipal de ensino. A iniciativa faz parte dos concertos didáticos do projeto Recreio, que busca aproximar crianças e jovens da dança e da música. Há mais de 23 anos formando talentos, o Do Ré Mi é referência na formação artística de crianças e jovens. O grupo já dividiu o palco com grandes nomes da música brasileira e agora apresenta um espetáculo que celebra a conexão entre gerações, a força da arte e o poder transformador da cultura. Os ingressos variam de R$ 25 a R$ 60 e já estão à venda no site do Teatro Imperial. E quem está em busca de qualificação profissional agora tem uma nova oportunidade. A Firjan Senai está com 937 vagas gratuitas abertas para cursos de qualificação profissional em diversas unidades do estado do Rio. As aulas começam em agosto e há oportunidades em áreas como tecnologia, indústria, construção civil, automotiva e audiovisual. As oportunidades estão distribuídas entre unidades da região metropolitana e do interior do estado. Só na região metropolitana são cerca de 739 vagas em unidades como Benfica, Jacarepaguá, Laranjeiras, Maracanã, Niterói, São Gonçalo, Tijuca e Vicente de Carvalho. No interior, as vagas estão disponíveis nas unidades de Campos, Barra do Piraí, Barra Mansa, Resende, Volta Redonda, Nova Friburgo e região dos Lagos. Para a região serrana, o destaque é a unidade da Firjan Senai em Nova Friburgo, que recebe novas turmas de qualificação profissional. A iniciativa amplia as oportunidades de capacitação para moradores da cidade e de municípios vizinhos, que podem buscar formação em áreas com demanda no mercado de trabalho. Os cursos abrangem diversos segmentos, como petróleo e gás, refrigeração e climatização, tecnologia da informação, metal mecânica, gráfica em mídias impressas e digitais, construção civil, automotiva, eletroeletrônica, audiovisual e animação, logística, alimentos, bebidas e vestuário. Entre as opções estão designer gráfico, programador mobile, eletricista de automóveis, animador digital 3D e assistente de marketing digital.
Para participar, os candidatos precisam atender aos pré-requisitos específicos de cada curso, como idade e escolaridade, além de ter renda familiar mensal per capita bruta de até um salário mínimo e meio, comprovada por meio de autodeclaração. Além da qualificação, os alunos da Firjan Senai têm acesso ao escritório de carreira na indústria, que conecta os estudantes a oportunidades de emprego. Segundo a Firjan, em média 7 em cada 10 participantes do programa conseguem uma colocação no mercado de trabalho. O serviço também oferece mentorias, workshops, trilhas de formação e feiras de empregabilidade. E agora, trocando de assunto, a Casa Branca anunciou a prorrogação por mais um ano da emergência nacional dos Estados Unidos em relação ao Brasil. A decisão mantém em vigor o decreto assinado pelo presidente norte-americano no dia 30 de julho de 2025, no qual declarou que políticas e ações do governo brasileiro representam uma ameaça incomum e extraordinária à segurança, política externa e à economia dos Estados Unidos. O comunicado foi divulgado nesta terça-feira e publicado na quarta, dia 29, no Federal Register, o diário oficial do governo norte-americano, além de ser encaminhado ao Congresso dos Estados Unidos. Com a renovação, a emergência nacional permanecerá em vigor até pelo menos o dia 30 de julho de 2027. Na justificativa, o governo dos Estados Unidos afirma que persistem as condições que motivaram a execução da Ordem Executiva 14.323. Segundo o texto, integrantes do governo brasileiro estariam adotando políticas e práticas que interferem na economia norte-americana, violam os direitos humanos, restringem a liberdade de expressão de cidadãos dos Estados Unidos e prejudicam interesses do país na proteção de seus cidadãos e empresas. O documento também cita a atuação do Supremo Tribunal Federal. Segundo a Casa Branca, decisões da Corte envolvendo a remoção de conteúdos na internet e a prisão de pessoas por manifestação seriam exemplos de censura e continuaram a representar uma ameaça aos interesses norte-americanos. O governo dos Estados Unidos também volta a afirmar que um ex-presidente brasileiro, sua família e seus apoiadores estariam sendo alvo de perseguição política, o que, segundo a Casa Branca, contribuiria para o enfraquecimento do Estado de Direito e para violações de direitos humanos no Brasil. Vamos agora para a previsão do tempo nas cidades da nossa região de cobertura. Olá, e vamos com a previsão do tempo. E a gente começa, como de costume, por Nova Friburgo, onde a terça-feira vai ser de sol com muitas nuvens e à noite o céu ainda fica com muita nebulosidade, mas não chove. Os termômetros variam entre a mínima de 10 e máxima de 23 graus. Em Teresópolis, a tendência é a mesma. Na cidade da Imperatriz, a previsão é de sol com muitas nuvens durante todo o dia e à noite vai ser também com muitas nuvens. E as temperaturas variam entre a mínima de 12 e máxima de 24 graus. Em Petrópolis, também não vai ser diferente. O dia vai ser todo nublado com algumas aparições do sol, com a nebulosidade indo até o período da noite. Os termômetros variam entre a mínima de 10 e máxima de 20 graus, sendo a cidade mais fria da nossa região de cobertura. E agora, trocando de região, indo para a região centro-sul aqui do estado, em Paraíba do Sul a tendência de nebulosidade continua, assim como na região serrana. Mas lá, os termômetros podem marcar temperaturas mais altas, variando entre 13 e 27 graus, mantendo o padrão de temperaturas mais baixas nas primeiras e últimas horas do dia. E a gente finaliza a nossa previsão do tempo em Três Rios. Lá a previsão é de sol com algumas nuvens, com a mesma tendência no período da noite, e os termômetros em Três Rios variam entre 13 e 27 graus. E essa foi a previsão do tempo para terça-feira. Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além do nosso site em correiopetropolitano.com.br e as nossas redes sociais, o Facebook TV Correio da Manhã e os nossos Instagrams, @Correio Petropolitano e @TV Correio da Manhã. Siga a gente para se manter sempre informado.
E a participação de vocês através do envio de denúncias é muito importante. Essas denúncias podem ser enviadas através do nosso e-mail tvccorreiodamanhã@gmail.com ou para o nosso WhatsApp no DDD 24 99248 3167. O Correio Petropolitano na TV primeira edição fica por aqui, mas amanhã a gente está de volta. Amanhã a Mariana está aqui com vocês a partir de 1h da tarde. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.